O abismo interior. Por que fugimos de ficar sozinhos conosco mesmos? Olá, exploradores da mente. Hoje vamos mergulhar num medo que, embora universal, raramente encaramos de frente. O medo do vazio interior, de estar sozinhos conosco mesmos. É crucial entendê-lo porque molda nossas decisões, relacionamentos e até nossa percepção de felicidade. Preparem-se para uma descida às profundezas da psique humana. No final desta jornada, sua compreensão desse medo não será a mesma, será, prometo, abissalmente mais clara. Com certeza já lhes aconteceu. Aquele momento em que desligam a música, a televisão e de repente o silêncio é desconfortável. Muitos de nós não suportamos ficar em silêncio total, sem distrações, e rapidamente buscamos preencher esse espaço. Também vemos isso na necessidade constante de estimulação externa. Nossos telefones são extensões de nossas mãos e preencher cada minuto livre com redes sociais, vídeos ou planos parece ser a norma, evitando a todo custo não fazer nada. Desde tempos imemoriais, o ser humano tem sido um ser social. A solidão, em épocas ancestrais, significava vulnerabilidade, perigo ou até mesmo a morte. Nosso cérebro está programado para buscar a conexão e a pertença, não o isolamento. E a ideia de não fazer nada, de simplesmente sentar consigo mesmo e com seus pensamentos, muitas vezes é percebida como preguiça ou tempo perdido. Por que damos tanto valor à ação constante e tão pouco à introspecção silenciosa? Estes são os sintomas superficiais, os sinais que vemos diariamente desse medo. Mas entender realmente o medo do vazio interior requer ir muito além dessas observações iniciais. São apenas a ponta do iceberg. Mas para entender o porquê desses fatos, devemos olhar sob a superfície. É hora de ativar o scanner e ver os mecanismos ocultos que nos impulsionam. O primeiro mecanismo é neurocientífico. Nosso cérebro é uma máquina de previsão e solução de problemas. Quando não há estímulos externos claros, nem uma tarefa definida, ele entra em modo busca de ameaça, tentando preencher esse vazio com pensamentos, muitas vezes ansiosos ou repetitivos, para encontrar algo a processar. Aqui entra uma regra invisível mais poderosa, a pressão social pela produtividade. Desde pequenos nos é ensinado que estar ocupado é sinônimo de ser valioso e bem-sucedido. A quietude, a reflexão ou simplesmente a inatividade podem ser sentidas como um fracasso neste sistema de valores. Existe um viés cognitivo que desempenha um papel crucial, o viés de confirmação. Se internamente acreditamos que estar a sós com nossos pensamentos é perigoso, chato ou nos levará a nos sentir mal, nossa mente buscará e encontrará evidências disso, amplificando qualquer sensação de desconforto e justificando a evitação. Antropologicamente, a evolução das sociedades de caçadores-coletores para as agrícolas e depois industriais alterou nossa relação com o tempo. Antes, os ciclos naturais impunham pausas e momentos de quietude. Agora a máquina não para e desaprendemos o valor do tempo passivo e contemplativo. A distração constante resolve uma necessidade humana fundamental, evadir o mal-estar emocional. Sentir-nos oprimidos, tristes, ansiosos ou até mesmo confrontar nossa própria finitude é desconfortável. As redes, o ruído, as tarefas são escudos contra essas emoções que preferimos não processar e que surgem na quietude. Finalmente, o medo do vazio interior nos confronta com algo profundo, a natureza mutável do nosso próprio eu. Quando estamos a sós, o show externo se apaga e ficamos com nossa narrativa interna, nossos medos, desejos e contradições. Este é o verdadeiro vazio que tememos, não o da ausência, mas o do confronto com nossa própria identidade fluida e por vezes desordenada. Entender esses processos ocultos nos dá uma visão muito mais profunda. Não se trata mais apenas de não gostar do silêncio, mas de como nosso cérebro, a sociedade e nossa própria psicologia nos empurram para longe da introspecção e para a constante estimulação. Mas a realidade nunca é tão organizada. Aqui é onde a história se complica. É hora de mergulhar nos debates e nas complexidades onde não há resposta simples. A primeira grande controvérsia é o medo do vazio interior, um problema universal ou um luxo das sociedades opulentas e pós-industriais? Alguns argumentam que em culturas onde a sobrevivência é a prioridade diária, este medo não existe ou se manifesta de forma muito diferente. Mito desmentido. A meditação ou o mindfulness não são uma pílula mágica para superar esse medo de forma instantânea. Embora sejam ferramentas poderosas, no início podem intensificar o desconforto ao nos forçar a enfrentar o que evitamos.
A razão psicológica é que nosso cérebro busca soluções rápidas e enfrentar o interior é um processo gradual, não um interruptor. Aqui um paradoxo profundo. Para nos conhecermos verdadeiramente, precisamos de tempo a sós, um espaço para a introspecção profunda. No entanto, somos seres inerentemente sociais e um isolamento excessivo pode ser prejudicial. Como equilibramos essa necessidade de autodescoberta com nossa inata necessidade de conexão e pertencimento? Um ponto crítico: a indústria da distração e do entretenimento. É ético que as empresas se beneficiem da nossa aversão à solidão, projetando produtos e plataformas que nos mantêm perpetuamente conectados e entretenidos, perpetuando assim o medo do vazio interior para seu próprio lucro? Historicamente, a solidão tem sido vista de maneiras muito distintas. Na antiguidade, pensadores e místicos buscavam a solidão voluntária para a iluminação ou a criação. Hoje, se alguém busca demasiada solidão, frequentemente é rotulado como deprimido, isolado ou socialmente inadaptado. Essa evolução na percepção é um debate em si mesma. Esse medo nos confronta com a questão existencial fundamental. Que valor tem minha existência se não há um espectador ou uma tarefa externa que me defina? O vazio interior pode ser o abismo da falta de propósito e significado, um problema não resolvido que a humanidade tem enfrentado desde o amanhecer da consciência. Como veem, o medo do vazio interior não é um conceito monolítico. Está saturado de debates, de tensões culturais, históricas e filosóficas, e nos levanta mais perguntas difíceis do que respostas fáceis e definitivas. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Preparemo-nos para o conhecimento de nicho, aquilo que só os mais profundos exploradores sabem. O conceito de personalidade autotélica, cunhado por Mihaly Csikszentmihalyi, o criador da teoria do fluxo, descreve indivíduos que são capazes de encontrar gratificação e significado em atividades que são intrinsecamente prazerosas, sem uma recompensa externa. Isso lhes permite desfrutar da solidão e da introspecção, algo que não se encontra na cultura popular. A Default Mode Network, DMN, do cérebro é fascinante. Imaginem que seu cérebro tem um protetor de tela. Quando não estamos focados em uma tarefa externa ou recebendo estímulos, a DMN se ativa. É aí que costumam ocorrer a ruminação, o autorreferenciamento e o planejamento. É o modo padrão da mente e para alguns é uma tela em branco que preferem não ver, daí a necessidade de distração. Poucos se lembram de Blaise Pascal, o filósofo e matemático do século XVII, que já em seus pensamentos abordava a divertissement, distração. Ele argumentava que a humanidade está constantemente buscando distrações para evitar enfrentar sua própria miséria, mortalidade e a vacuidade da existência. Um visionário cuja relevância continua crescendo? Uma teoria menos conhecida, mas poderosa, é a teoria da gestão do terror, TMT. Sugere que grande parte do nosso comportamento, incluindo a busca constante por distração e o medo do vazio, provém da nossa consciência subjacente da nossa própria mortalidade. É uma lente escura, mas perspicaz, que explica tudo a partir de uma base existencial. Dos laboratórios de neurociência, um dado contraintuitivo: em experimentos de privação sensorial, onde quase todos os estímulos externos, visuais, auditivos, táteis, são anulados, muitos sujeitos não só experimentam desconforto, mas seus cérebros começam a gerar alucinações. É como se a mente se recusasse a aceitar o vazio total, criando sua própria realidade para preenchê-lo. Finalmente, o conceito de vazio existencial de Viktor Frankl, psicólogo e sobrevivente do Holocausto. Ele propôs que muitos problemas psicológicos não são apenas o resultado de conflitos internos, mas da falta de sentido e propósito na vida. É a conexão definitiva entre o medo da solidão, o anseio por distração e a neurose moderna, tecendo muitas das ideias que abordamos em uma só. Este nível de detalhe, de conhecer os fios invisíveis, as teorias esquecidas e os mecanismos neuronais subjacentes, nos dá uma compreensão muito mais rica e autêntica de por que o medo do vazio interior é tão profundo e complexo. E o que há além do que sabemos? Entremos na última fronteira, onde o conhecimento se mistura com a imaginação e as perguntas mais ousadas. No futuro, os avanços neurotecnológicos ou a realidade virtual avançada poderiam criar experiências tão imersivas que a necessidade de se confrontar desapareceria completamente, ou até mesmo nos permitiriam modificar nossa capacidade de tolerar e desfrutar do vazio mental.
É a mente humana, por sua própria natureza, capaz de atingir um estado de vazio real, de ausência total de pensamento ou de autorreferência, sem que isso implique um estado alterado de consciência ou uma disfunção? Ou é a atividade mental uma característica inerentemente inseparável da nossa existência? Aqui, a implicação filosófica mais vertiginosa. Se nossa identidade é construída principalmente através da interação com o mundo e da evitação do não-eu interno, existe realmente um eu essencial e imutável que pode ser descoberto a sós, ou é sempre uma construção reativa ao exterior, uma ilusão forjada para evitar o abismo? Superar o medo do vazio interior em escala global poderia ser chave para o futuro da humanidade. Se formos capazes de cultivar uma relação mais pacífica com nossa própria psique, poderíamos liberar uma enorme quantidade de energia mental e emocional que hoje é gasta em distrações, redirecionando-a para a resolução de problemas coletivos ou a expansão de nossa consciência como espécie. E a ideia mais provocadora e aberta: e se o vazio que tanto tememos não é realmente uma ausência, mas o espaço de todas as possibilidades, a tela em branco onde surge a criatividade mais profunda, a intuição mais aguçada e a conexão mais autêntica com o universo? E se ao fugir dele estamos fugindo da nossa própria essência ilimitada e do nosso verdadeiro potencial? Chegamos ao final da nossa descida. A jornada através dos 5 níveis de conhecimento sobre o medo do vazio interior terminou. É hora de respirar fundo e tomar perspectiva para ver o panorama completo que desvendamos. Começamos falando do simples desconforto diante do silêncio, algo que parece um detalhe trivial da vida moderna. Mas terminamos especulando se esse vazio poderia ser a fonte da criatividade universal e o caminho para a transcendência. O que parecia um simples não gosto de ficar sozinho, transformou-se em uma profunda reflexão sobre a existência, a identidade e o potencial inexplorado da mente humana, revelando um abismo que é tão temível quanto promissor. Agora adoraria saber de vocês, que parte desta jornada mudou mais sua perspectiva sobre o medo do vazio interior? Ou que outra pergunta lhe surgiu ao explorar essas profundezas? Deixem-me nos comentários. Se gostaram desta jornada profunda e querem continuar desvendando os mistérios da mente, não se esqueçam de dar um bom like e se inscrever para que continuemos explorando juntos os cantos mais fascinantes da existência. Até a próxima, exploradores!